família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo vídeo para essa segunda-feira, o vídeo do dia seguinte, né, gente? O vídeo aí daquela ressaca ruim, né, cara, que a gente tem depois de uma derrota cachapante como essa que a gente sofreu do Palmeiras, por 4-1, lá dentro do New Park Arena, né? A gente vai falar mais um pouquinho sobre esse jogo, a gente vai falar aí de alguns assuntos relacionados ao Vasco da Gama, mas antes de mais nada, eu peço vocês aí o joinha, o like, para que se inscreva no canal, o sininho de notificações, ative o sininho de notificações e também compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis, se vocês puderem compartilhar para impulsionar o canal na plataforma do YouTube, serei muito grato a vocês. Pessoal, olha só, falei ontem no meu vídeo de pós-jogo, né, que talvez o canal esteja com os dias contados, e tá mesmo, tá? Tá valendo, não é porque eu tô fazendo vídeo aqui, já são quase meio-dia e meio, eu tô aqui fazendo vídeo na correria, é aquilo que eu falo para vocês, tá? Porra, me dedico, a minha manhã é corrida, às vezes, porra, em vez de eu relaxar, em vez de eu ficar tranquilão aí para me preparar de boa para sair para trabalhar e tudo mais, sem pressa, sem nada, eu tô aqui fazendo vídeo para vocês, tá? Então, porra, dá uma moral, cara, por favor, pro canal continuar, porque se eu não ver uma melhora nessas visualizações, desses vídeos, eu não vi quantas visualizações tem no vídeo de pós-jogo que eu fiz ontem à noite. Eu ainda não parei para ver, vou ver, tá? Porra, se não aumentar essas visualizações significativamente, porra, chegar a 200, 300 visualizações por vídeo, cara, não tem como. Não tem como continuar. Não tem como eu ficar falando para as paredes, falando para praticamente ninguém. Me esforçando aqui, sabe? Tendo um trabalho do caramba para não falar para ninguém, sabe? E, porra, comprometendo, né, as coisas mais importantes da minha vida, como o meu trabalho e tudo mais. E foi o que eu falei. Se acontecer alguma mudança na minha vida profissional agora, que pode acontecer, pode ser possível que aconteça, não é certo, tá? Mas se acontecer isso, vai ficar mais complicado ainda. Aí pode ser que o canal vá parando aos pouquinhos aí, que eu não vou conseguir me dedicar como eu estou me dedicando não, tá? Vamos falar de Vasco aqui rapidinho, cara. Estou fazendo esse vídeo só para a gente bater um papo mesmo, para falar, né, das coisas de ontem que aconteceram nessa partida e falar primeiramente aqui, cara, lá da aparição do Marcos Lamáquia, né? O Marcos Lamáquia, que é o principal interessado, o principal proponente aí à compra da SAF do Vasco da Gama, tá? E conciliar isso daí, cara, com uma performance na equipe. Tá o murmurinho nas redes sociais, na mídia e tudo mais, dizendo que tem torcedores do Palmeiras, por exemplo, falando que a Leila Pereira não pode continuar no clube. Torcedores do Palmeiras insatisfeitos com a Leila Pereira, dizendo que ela está com a cabeça no Vasco da Gama, tá? E que o Vasco, sim, entregou, torcedores do Palmeiras que eu estou falando, tá? Que eu vi falando em rede social, que o Vasco, sim, entregou o jogo para o Palmeiras. Cara, eu não quero acreditar nisso. Eu não quero acreditar nisso porque é uma questão muito séria. O Vasco está na zona de rebaixamento, propenso a cair para a Série B, e eu não consigo acreditar que um cara que está querendo comprar o Vasco vai querer comprar o clube numa Série B. Eu não consigo acreditar que a diretoria vascaína vai mandar os jogadores fazer corpo mole com um risco iminente, né? Porque esses 3 pontos aí perdidos ontem podem fazer diferença lá na frente para o Vasco escapar de um possível rebaixamento. Eu não acredito que a diretoria vai dar ordem para a equipe botar o pé no freio no segundo tempo para entregar jogo, para sacanear o Flamengo, entendeu? E o Vasco, consequentemente, cair para a Série B e o cara comprar o Vasco numa Série B. Eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo. Eu espero que isso seja aí teoria da conspiração
ou coisa parecida, porque, porra, senão é muito sério e é brincar também com o torcedor vascaíno, cara. É brincar com o torcedor vascaíno. E o que aconteceu ontem, cara, eu vou ser sincero para vocês, eu vou dar minha opinião aqui, eu acho que foi um tiro no pé da diretoria e um tiro no pé também da família Lamáquia que fez aquele banzé todo. Eu acho que, porra, beleza, foi bom pra gente ver que o tal do Marcos Lamáquia ele existe, não é feito de é um ser humano e tal, conseguimos finalmente ter imagens reais desse cara e tudo mais, a gente vê que o negócio é sério, mas, cara, podia ter sido em uma outra ocasião. Não precisava ser, porra, um jogo de São Januário que ele viesse. Pô, seria bacana. Agora, logo no Vasco Palmeiras, lá no New Park Arena, ele com Leila Pereira, com o pai, o caralho a quatro, cara, pegou mal pra caramba, tá? Deu razão pra mídia agora ficar falando, para quem é contra e para quem critica, né? E para quem, principalmente aí, influenciadores flamenguistas e jornalistas flamenguistas, caso do seu Mauro César Pereira, caso do seu Renato Maurício Prado, que falou que porra, 3-0 no mínimo. O Vasco vai perder esse jogo por 3-0 no mínimo. E agora a gente tem que dar razão para ele, que ele cravou a porra do placar, né? E tá aí o Peruquinho aí, o Mauro César Pereira falando de que tem torcedor do Vasco comemorando que o Palmeiras se distanciou do Urubu na tabela de classificação. Porra, isso só pode ser torcedor tosco, né, cara? Isso só pode ter torcedor tosco, tá? Inclusive o Mauro César Pereira, ele fala, cara, que o Vascaíno tá se iludindo de novo, achando que o fato do Vasco ser vendido aí pro Marco Lamar, que é possível venda, vai fazer o Vasco alcançar patamares estratosféricos assim, logo de início, que não sei o quê. Mais uma vez, o torcedor vascaíno, como foi com a 777, que falaram 777 tem dinheiro pra caralho, que não sei o quê. O torcedor do Vasco comprou a ideia, acreditou, e o torcedor do Vasco tá caindo nessa de novo. E, cara, olha só. Da minha parte, eu não estou acreditando que o Vasco vai virar uma potência mundial da noite para o dia. Eu não acredito nisso, tá? O Vasco tem realmente, sim, muitas dívidas a serem pagas, muitos compromissos. E eu creio, eu acredito que esse cara aí, esse Marco Lamar, que vai comprar o Vasco, a primeira coisa que ele vai fazer é se preocupar com as dívidas que o clube tem, tá? Claro, reforçar o time na medida do possível, pelo menos para fazer aí campanhas mais decentes do que está fazendo agora, mas nada aí, a questão aí de ganhar títulos um atrás do outro aí de cara. Eu também não creio nisso, não. Agora, porra, falar que o Vasco vai ter frutos, vai colher frutos ou ter resultados expressivos só daqui a 10 anos é muita coisa também, né, cara? É muita coisa. Só daqui a 10 anos, tá? Pode colocar aí 3 anos. Até porque, cara, você não tem como comparar essa venda do Vasco agora com a venda para a 777, que é totalmente diferente, tá? A 777 era uma empresa que ninguém ouviu falar, lá dos Estados Unidos, criada em Delaware, que ninguém sabia o patrimônio certo aí dessa empresa e coisa e tal, a diretoria, a gestão Salgado, fez o Vasco cair para uma segunda divisão de propósito, de sacanagem, para forçar essa venda, para alegar terra arrasada. A gestão do Pedrinho está fazendo a mesma coisa, querendo pedir empréstimo de 150 milhões aí, dizendo que não vai ter dinheiro para pagar despesas da recuperação inicial a partir do mês que vem, salário de jogadores que vai ficar inadimplente, já está querendo colocar um terror também, né? Só que a gente está vendo aí para quem que o Vasco está sendo vendido, a gente conhece, a gente sabe, é daqui do Brasil e coisa e tal. E o cara, porra, tem dinheiro pra caralho mesmo, cara. O Marco Lamáquia, ele tem, independente do pai dele, a gente sabe que ele tem dinheiro pra cacete, tá? Então, isso dá um pouco mais de segurança. E a outra questão também é um monte de gente que está contra essa venda, principalmente do rival, tá? É jornalista flamenguista que critica, é o BAP que critica, sabe? É gente da diretoria do Vasco, é gente dentro do Vasco que não quer que o Vasco seja vendido porque vai perder as regalias, sabe? Então,
se tem muita gente criticando e muita gente contra, cara, pode ter certeza que ruim pro Vasco não é. Que senão, pessoal, estava cagando e andando, como aconteceu quando o Vasco foi vendido para 777. Enfim, tá? A questão é que a aparição do Marco Lamarca junto da Leila Pereira ontem, cara, criou ali um ambiente, uma atmosfera ali de que agora a mídia vai ter razão em falar determinadas coisas, tá? E eu tô para dizer para vocês, vai ser difícil do Vasco ser vendido agora dessa maneira, tá? E tipo assim, eles assumiram escancaradamente que tá todo mundo incumbindo ali da compra do Vasco da Gama, tá? Então, fatalmente, o Oleira Pereira renuncia ao cargo de presidente do Palmeiras antes do prazo, tá? Ou então vai se esperar o mandato da Leila Pereira acabar para essa venda sair, tá? Então, sei lá, cara, eu acho que essa venda assim não vai sair da noite pro dia. E se faz urgente, por quê, cara? Porque se a justiça não quer liberar mais um empréstimo de 150 milhões para o Vasco da Gama, alegando que o Vasco já pediu 140 milhões lá atrás, e agora está querendo mais 150 milhões, está querendo fazer uma auditoria. Por que não acelera a porra do leilão, cara, dessa porra dessa UPI aí, para botar essa merda dessa venda logo em andamento, cara? Por que não acelera logo de uma vez, cara, sabendo que, porra, que uma vez que o Vasco ser vendido para esse cara, acaba empréstimo, acaba problema com a RJ, acaba tudo, cara. Porque ele vai entrar com investimento, ele vai entrar ali o investimento ali para as contas recorrentes ali, para as dívidas recorrentes e tudo mais, para as despesas, para pagamento de ativos, né, de credores e tudo mais. Porra, vai acabar o problema. Então a justiça ela não fode nem sai de cima, sabe? Que ela não quer liberar o empréstimo, mas também não quer abrir a porra do leilão para a venda começar. Então é complicado, cara. Porra, aí o Vasco não merece isso, cara. O Vasco não merece ter um tratamento do jeito que está tendo aí. E parece que tem alguma coisa por trás dessa justiça, dessa juíza, que está fazendo tudo isso, porque até os órgãos fiscalizadores estão estranhando o movimento dela. Até os órgãos fiscalizadores, eu já trouxe aqui, estão estranhando as atitudes dessa magistrada. Tá? O gatekeeper, o watchdog, o administrador judicial, todo mundo tá achando esquisito, cara. Todo mundo, inclusive ela tá interpelando os órgãos fiscalizatórios aí da SAF do Vasco da Gama. É muito complicado, cara, tá muito estranho. Então, cara, eu não duvido de mais nada, tá? Eu não duvido de mais nada, mas é que eu tô falando para você, cara. Fatalmente, a Leila Pereira talvez tenha que renunciar à presidência do Palmeiras antes do tempo, tá? Para esse troço aí andar, que senão vai dar margem para a Anresf, lá, o órgão fiscalizador lá da CBF também, do negócio do fair play financeiro, vai dar margem para eles também ver algum problema, alguma questão aí na venda da SAF pro Marco Lamarca, tá? Mas vamos falar de campo e bola agora, né, cara? O Vasco, cara, ele tem uma sequência árdua pelo caminho, tá? Só que é uma sequência árdua, entre aspas, que são clubes aí que estão mal das pernas também pra cacete. Caso do Grêmio, caso do São Paulo, caso do Remo, caso do Internacional, caso do próprio Vitória, tá? Olha, 6 jogos decisivos aí praticamente, depois do Cruzeiro, né? Grêmio fora, Curitiba, isso é tudo confronto direto, tá? Curitiba em casa, tá? São Paulo fora, Remo em casa, Internacional em casa e Vitória em casa. Quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 6 jogos. O Vasco tem 1, 2, 3, 4. 4 jogos em casa. Tá? 4 jogos. Curitiba, Remo, Internacional e Vitória. Não é possível que o Vasco não ganhe do Curitiba em casa. Não é possível que o Vasco não ganhe do Remo em casa, do Internacional e do Vitória, cara. Não é possível, não é possível. Obrigação do Vasco aí somar 12 pontos aqui nesses 4 jogos, cara. Obrigação, tá? E tentar buscar pelo menos aí um empate com o Grêmio, um empate com o São Paulo, né? Tentar buscar aí um empate aí nesses jogos fora aí que o Vasco vai ter, né? São 2. Então, cara, não é possível
Não é possível, porque olha a situação desses times também, tá? Vou falar aqui a situação desses times. Olha, São Paulo são 10 jogos sem vencer. O Santos são 3 vitórias nos últimos 10 jogos. O Grêmio são 2 vitórias nos últimos 10 jogos. O Internacional é 1 vitória nos últimos 10 jogos. O Mirassol são 3 vitórias nos últimos 10 jogos. O Remo são 3 vitórias nos últimos 10 jogos. E o Vasco é 1 vitória nos últimos 10 jogos. Então tá todo mundo ali em pé de igualdade praticamente, cara. Alguns com 2 vitórias a mais, ou 1 vitória igual o Vasco da Gama. Sabe, o São Paulo é mais grave ainda, que são 10 jogos sem vencer. O Vasco está com 8 jogos sem vencer. Então não é possível ali que no confronto direto ali, cara, o Vasco não tire uma vantagem. Porra, é só esse time se organizar, é só esse time ter a cabeça no lugar e essa porra desse ataque fazer gol. Tá? O Pedro Emanuel tem que treinar a finalização com o time inteiro, cara. Pegar do goleiro até o último atacante de linha para treinar essa porra dessa finalização. Tá? Ficar ali 1 hora depois do treino, 2 horas depois do treino, treinando finalização com esses caras. Que não é possível, cara. Não é possível esses caras, porra, não acertar a porra do gol de 7,5 metros, cara. Ou mais. Tá? Não é possível. Puta que pariu. Eu que era ruim de bola pra caralho, eu conseguia fazer gol, cara. Numa baliza menor, de society. Porra, não é possível que esses caras com 7,5 metros ali não consigam fazer a porra de um gol na partida, cara. As chances que criam, tá? Criar mais de 50 chances e não conseguir fazer uma merda de um gol. Não é possível isso, cara. Não é possível, tá? Olha só o histórico do Vasco, cara. O Vasco, como visitante, tá? Conseguiu 11 jogos fora de casa, 5 empates, 6 derrotas. 5 pontos conquistados, tá? Saldo de 10. Quer dizer, o Vasco, para ontem, ele tem que começar a pontuar fora de casa, pelo menos tentar uma vitória fora de casa, dentro desses jogos aí, dessa sequência, tentar uma vitória dentro de casa aí, pelo menos, contra o mais fraco que tiver pela frente. Tá? E aqui, cara, aqui em São Januário, obrigação de vencer. Aqui em São Januário, obrigação de vencer. Que senão, meu amigo, a gente cai para a segunda divisão, tá? Senão a gente cai para a segunda divisão, fatalmente a gente vai cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro de 2026. E o Vasco vai pegar agora o Vitória pela Copa do Brasil. O jogo foi confirmado para São Januário, tá? Acabou de ser confirmado, está começando a ser vendidos os ingressos hoje, vão ser vendidos hoje, então já está vendendo já, na verdade. E acabou o Maracanã, acabou essa discussão. E agora, quando o Vasco pegar o Urubu na sequência do Brasileiro aí, fazer o direito de jogar em São Januário contra eles também. Porque se a gente não pode jogar no Maracanã contra ninguém porque o gramado tá ruim, então também não pode jogar contra eles, tá? O BEP vai ter que se responsabilizar, vai ter que, sabe, aceitar que o Vasco tem o direito de jogar clássicos na sua casa. Bota ali 2.000 da torcida deles, 1.000 torcedores dele, que tá ótimo, 500 torcedores, que seja, ou então torcida única, para não ter problema, tá? E foda-se, tá? É isso, foda-se. Tem que retalhar mesmo, cara. Porque com esses caras não tem que ter conversa, tá? Então, Vasco joga em São Januário, primeira partida da Copa do Brasil contra o Vitória, às 9h30, vai ser agora na quarta-feira, né, dia 26. E, cara, o Vasco tem que largar a mão dessas Copas, que o Vasco não consegue estar em 3 frentes aí ao mesmo tempo, cara. Não consegue, tá? Não consegue. O foco tem que ser o Campeonato Brasileiro. Detalhe, Robert Renan tomou o 3º cartão amarelo e eu avisei, tomou o 3º cartão amarelo, não enfrenta o Cruzeiro aqui em São Januário no sábado que vem. Tá? Robert Renan fora, mas o Tietê não tomou cartão nenhum, estava pendurado também e vai pro jogo contra o Cruzeiro. Eu falei para vocês, é mais fácil o Robert Renan estar suspenso do que o Tietê, que essa praga, ele tem pacto com o capiroto, não é possível, porque, porra, o Jair volta jogando bem, se machuca de novo, quem entra no lugar? O Tietê. Pô, caralho, ele tá sempre tendo oportunidade, tá sempre tendo ali um buraco para ele ser titular no Vasco da Gama. Ou é um jogador que se contunde, ou é um jogador que fica suspenso. Puta merda, é complicado demais, cara. Vai para terminar o vídeo, tá?
Vou falar do filho do Roberto Dinamite. Eu era para trazer esse assunto nos outros vídeos, eu esqueci. O Rodrigo Dinamite reuniu depoimentos para o documentário sobre o pai dele, né, cara? O nosso querido Bob Dinamite. E a matéria diz que o Rodrigo... Estou botando aí o vídeo aí para vocês, tá? É sem áudio, né? Tá? Porque tem o hino do Vasco tocando no fundo, vai dar direitos autorais. O Rodrigo Dinamite compartilhou o trecho de depoimento aí que farão parte do documentário sobre a vida e a história de Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco. O projeto contará aí com relatos de pessoas que conviveram com o eterno camisa 10 e ajudaram a construir sua trajetória dentro e fora de campo, uma homenagem para manter viva a história de um dos maiores ídolos do futebol brasileiro. Justíssimo isso daí, cara. Tem um documentário sobre o Dinamite, sobre o Bob, merecidamente, tá? A gente tem que saber mais, tem que conhecer mais a história aí do nosso ídolo, do nosso maior ídolo, né? Em campo, pelo Vasco da Gama, o Roberto Dinamite. Eu tô ansioso para ver esse documentário, deve ser bacana, tá, pessoal? Desejo a vocês aí uma segunda-feira abençoada, aí um início de semana, uma semana aí próspera, abençoada também. Fiquem com Deus, saudações vascaínas. Aqui, ó, a camisa do dia seguinte, quando o negócio tá ruim aqui, ó, a camisa de dormir, tem que ser essa daqui, senão é complicado demais, cara. Saudações vascaínas e eu fui.